Já parou para pensar no poder de se conectar com qualquer pessoa, de inspirar uma ação positiva? Pois é, lá em 1936, um cara chamado Dale Carnegie escreveu o que é basicamente um manual para isso. E o mais incrível é que, décadas depois, os segredos dele sobre relações humanas continuam, olha, mais atuais do que nunca. A gente vai entender o porquê agora. Pensa bem, tanto na carreira quanto na vida pessoal, o que será que realmente faz a diferença entre quem chega lá e quem fica pelo caminho? O Carnegie sacou uma coisa: saber muito de uma área técnica, só isso, não adianta. Tem um limite, sabe? Existe uma peça muito, mas muito mais importante nesse quebra-cabeça. E a resposta é de uma simplicidade que chega a ser genial, mas ao mesmo tempo é super profunda. É a habilidade de lidar com pessoas. Não é só sobre ser gente boa, não. É o verdadeiro motor que alavanca carreiras, que constrói negócios gigantescos e que, claro, cria aquelas relações para a vida toda. Bom, o nosso roteiro aqui vai passar por 5 pilares bem importantes. Primeiro, a gente vai entender o desejo humano essencial. Depois, os 3 erros que custam caro nas relações. Aí vamos ver como fazer as pessoas gostarem da gente, como conquistar os outros para o nosso ponto de vista e, para fechar, como liderar sem criar ressentimento. Bora lá! Então, vamos lá. Tudo, absolutamente tudo, começa por aqui. Essa é a base, o alicerce de toda a filosofia do Carnegie, o tal do desejo humano essencial. Entender isso é, sério, como ter a chave mestra que abre todas as portas da conexão humana. E a genialidade da coisa toda está na simplicidade. No fundo, todo mundo, sem exceção, quer a mesma coisa: se sentir ouvido, valorizado e, claro, importante. Tenta lembrar da última vez que alguém parou e te ouviu de verdade. Aquela sensação, sabe? Quem consegue dar isso para os outros, olha, tem um verdadeiro superpoder nas mãos. E isso, olha, isso vira o jogo completamente na nossa ideia do que é influência. Deixa de ser aquela coisa de manipulação, de empurrar uma ideia goela abaixo. A influência de verdade, na visão do Carnegie, acontece quando a gente inspira os outros a quererem embarcar na nossa jornada, por vontade própria. Ok, mas antes de sair construindo pontes, a gente precisa saber onde não pisar, né? O Carnegie dedica um pedaço super importante do livro dele para falar daqueles comportamentos que são verdadeiro veneno para os relacionamentos. São os 3 erros que, olha, custam bem caro. E olha só que interessante esse quadro aqui. Ele mostra o problema de cara. Os nossos instintos mais básicos, né? Criticar, condenar, reclamar, eles são um tiro no pé. Quando a gente critica, a outra pessoa já levanta um muro. Quando a gente condena, gera ressentimento na hora. E reclamar? Isso só fere o orgulho do outro e fecha qualquer porta para uma conversa de verdade. Então, a grande lição aqui é essa. E é uma coisa que, vamos combinar, todo mundo já sentiu na pele. A filosofia do Carnegie pode ser resumida nessa frase: as pessoas raramente mudam quando se sentem atacadas. É simples assim. Uma verdade universal. Beleza então? A gente já tirou o que é tóxico do caminho. Agora, vamos para a parte boa, a parte de construir. As ferramentas práticas para criar aquela conexão genuína, quase que instantânea, com qualquer pessoa. E o método do Carnegie é super pé no chão, super prático. Passo 1. Demonstre um interesse genuíno, de verdade mesmo. A autenticidade atrai. Passo 2. Sorria. É linguagem universal, quebra qualquer gelo. Passo 3. Use o nome da pessoa. Para ela, é o som mais importante do mundo. E o passo 4. Fale sobre os interesses dela, não os seus. Isso faz a pessoa se sentir valorizada. Importante. Parece simples, né? Mas o efeito disso é transformador. Ok, a conexão tá feita. E agora? Como é que a gente consegue apresentar as nossas ideias sem que a outra pessoa já levante uma barreira? É aqui que a gente entra na arte de influenciar sem arrumar briga. O grande segredo aqui é uma mudança de mentalidade. A gente sai do objetivo de ganhar a discussão e entra no de construir um acordo. E como se faz isso? Evitando briga a todo custo, respeitando de verdade a opinião do outro. Jamais chegar falando você tá errado. Se a gente errar, tem que admitir na hora, rapidinho. E o principal, começar a conversa sempre de um jeito amigável. Agora a gente chega no desafio final, sabe? Aquele que é o teste de fogo de um verdadeiro líder. Como é que se orienta e corrige alguém da equipe sem criar aquele clima ruim, sem gerar ressentimento? Como fazer a pessoa mudar sem se sentir ofendida? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Como é que se aponta um erro, mas de um jeito que a pessoa saia da conversa se sentindo motivada, valorizada e não humilhada? É uma arte, uma dança bem delicada, mas que é fundamental para quem lidera. E dá uma olhada nessa mudança. Ela é sutil, mas é extremamente poderosa.
Em vez de uma ordem direta, tipo, faça isso agora, perguntar o que você acha dessa abordagem já chama a pessoa para colaborar. É exatamente essa a diferença entre impor e inspirar. Ou seja, o kit de ferramentas de um bom líder tem muito a ver com humanidade. É sobre começar com um elogio sincero e não com uma paulada. É ter humildade para falar dos próprios erros antes de apontar o do outro. E, o mais importante de tudo, é deixar outra pessoa salvar as aparências, preservar a dignidade dela. O foco tem que ser sempre no crescimento e nunca na humilhação. E o mais legal disso tudo é que esses princípios são universais. Como dá para ver aqui, isso não é um manual só para quem é chefe ou executivo. Não mesmo. São as bases dos relacionamentos humanos, que funcionam em qualquer lugar. No trabalho em equipe, na hora de ganhar a confiança de um cliente, para resolver um conflito em família e, claro, para construir amizades verdadeiras. No fim das contas, a grande sacada do livro é que essa abordagem não tem nada a ver com fraqueza. Muito pelo contrário. É o que a gente poderia chamar de gentileza estratégica. É um tipo de inteligência emocional avançada que constrói pontes duradouras onde a maioria das pessoas só constrói muros. Olha, se tiver uma única ideia para guardar de tudo isso que a gente viu, que seja esta. A influência mais poderosa não vem de tentar convencer ninguém. Ela nasce do esforço genuíno de entender o outro lado. No final, o que importa é a conexão, não o controle. E fica aí a reflexão, né? O que será que mudaria na nossa vida se a gente começasse a enxergar cada conversa, cada interação por essa ótica? Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.